introduçãozinha aqui para a gente dar um start nesse bate-papo, porque é aquilo, né? Café e psicanálise é um sentar como se a gente estivesse em torno de uma mesa, tomando um cafezinho da tarde e dialogando sobre psicanálise e adolescência. É um tema aí bem importante para a gente colocar em pauta e dizer o que a gente pensa. Como funciona aqui, antes de eu fazer essa introdução, eu vou dar uma breve passeadinha pela dinâmica do café. Quem é aluno antigo já conhece o café. Quem é aluno novo e não teve nenhum presente em nenhum evento, o café mudou um pouquinho a configuração. Hoje, todos os microfones ficam fechados, o chat fica fechado, e eu vou bater um papo com a Gabi. Não vai ser um momento de aula, não é um momento de discurso, não é um momento de palestra, é um momento de bate-papo, onde eu e a Gabi vamos passear por esse tema aí da psicanálise no âmbito da educação. E quando eu der mais ou menos umas 8h30, a gente vai abrir o chat. E quem quiser fazer pergunta para a Gabi, Gabi, olha aí com a intimidade, posso te chamar de Gabi? Deve. Porque Gabriela me lembra muito a minha mãe. Gente, olha, alma gêmea. A minha mãe, quando ela está braba, né? Quando ela está brava. Exato. Daniela era assim, Daniela. Eu falava, ai, então me chama de Daniela e já vem. Será que eu fiz alguma coisa errada? Então, eu também gosto que me chame de Dani. Então, a Gabi, quem quiser fazer pergunta para a Gabi, quando a gente abrir o chat e falar para vocês assim, podem enviar as perguntas, vocês vão enviando as perguntas que vocês querem fazer para a Gabi. Uma pergunta bem objetiva, bem ligada ao tema que a gente vai discutir aqui hoje. E a nossa equipe técnica vai selecionar 3 perguntas. Essas perguntas serão lidas por mim, tá? Os microfones de vocês seguirão fechados do começo ao fim do evento, para que vocês consigam ouvir bem o bate-papo aqui, tá? Quando um de vocês abre o microfone, interfere. E aí depois, quem não está aqui e quer assistir, a gravação fica com interferência e não fica legal. Até para vocês reassistirem, para que o evento tenha uma qualidade bem boa de som e de imagem também. Mantenha os microfones fechados, combinado? Pode deixar a câmera aberta, a gente gosta, né, Gabi, de ter essa interação visual aí com vocês. Depois de lidas e respondidas as 3 perguntas, a gente vai para o sorteio da canequinha do café. Quem está chegando aqui, que ainda não sabe, tem a caneca do café e psicanálise. Ainda não trouxe a minha aqui. Eu não tomo café, mas ela vai estar cheia de água. Eu vou mostrar para vocês. E a caneca que todo mundo quer ganhar. E a Gabriela, com muita gentileza, também vai sortear um dos seus livros. Como comentei aqui, ela é escritora, escreveu o livro, deixa eu ler aqui, Lar é onde está minha mãe. É isso, Gabriela? Já me deu vontade de ler. Lar é onde está minha mãe. Olha que gostoso esse título. E não é, né? Total, né, Gabi? Quem quiser adquirir o livro da Gabriela, a gente vai colocar aí no chat também, onde vocês encontram. Na Amazon vai achar, mas tá aí o chat. Vou fazer uma pequena introdução e já vou mandar uma perguntona, tá, Gabi? Já vai completar no nosso bate-papo. Vamos lá. A gente vive um tempo em que a educação não pode mais ser pensada apenas como transmissão de conhecimento, mas como espaço de formação humana, emocional e relacional. A psicanálise, nesse sentido, abre um campo potente de reflexão sobre como aprendemos, nos relacionamos e nos constituímos como sujeitos. Mas, afinal, Gabi, qual é o lugar da psicanálise na educação hoje? A Dani me disse assim, ó, as perguntas são surpresas, vão surgir. Então, só para deixar aqui registrado, que eu não sei das perguntas que ela vai me trazer, então... Eu não falo para nenhum convidado, para a gente entender o elemento de naturalidade. O elemento surpresa. Para eu responder essa pergunta, deixa eu contextualizar uma coisa para vocês. Eu estou dentro da escola desde os meus 5 anos de idade. Entrei na escola lá na época que a gente começava no jardim e nunca mais eu saí. Tive alguns, assim, passei um tempo na universidade, mas ainda assim em sala de aula, né? E depois voltei para a escola. A minha formação superior, minha primeira formação foi na área da educação, licenciatura em História. Então, eu me formei, fui para a escola, para a sala de aula, para trabalhar como professora de História, e entendi que aquele era o meu chão,
Mas eu adorava dar aula, e eu demorei um tempinho para entender isso, é por isso que eu quero contextualizar isso para vocês, porque eu gostava de estar com os alunos, de estar com as pessoas, mas não gostava de ensinar história. Demorei um tempo para chegar nessa conclusão. Não que eu não goste de história, porque eu adoro, mas eu gostava mesmo era de saber da vida das pessoas, saber como é que elas tinham chegado ali, saber por que elas estavam ali, saber o que era difícil, o que não era, e eu passava mais tempo fazendo isso do que efetivamente dando aula de história. E aí eu me afastei da escola, muito decepcionada, meio assim, sabe? Disse, poxa, fiz a faculdade errada, não era isso e tal. Fui para a área da administração, trabalhei um tempo na área de administração, aí engravidei, meu filho nasceu, comecei a estudar muito sobre desenvolvimento infantil, sobre desenvolvimento do cérebro da criança, porque eu queria entender como é que eles aprendiam, como é que eles se apropriavam do mundo, da vida, e fui parar na psicanálise. Quando eu tinha 35 anos de idade, já faz um tempinho isso, eu me dei conta de uma coisa, que eu aprendia mais nos botecos, conversando com as pessoas, nos cafés, do que na sala de aula, do que toda a minha trajetória em sala de aula. E aquilo me chocou, porque eu fiquei pensando assim, caraca, como é que a gente pode passar tanto tempo dentro da escola, como é que a gente deixa as crianças e os adolescentes tantas horas, tantos anos dentro da escola, e no final das contas a gente aprende, sabe, um aprendizado assim que parecia vazio. E aí eu voltei para a escola. E quando eu voltei para a escola, eu não voltei como professora, eu voltei como mediadora de conflitos. Então, eu fui estudar muito a comunicação não violenta, eu queria entender como é que os conflitos aconteciam e como é que a gente podia lidar com eles de um jeito melhor. E me surpreendi muito com as perguntas que os alunos me traziam, que era assim, por que a gente tem que estar aqui? Por que a gente tem que aprender tudo isso? Para quê? Qual o sentido disso? Qual o significado disso? E as respostas que os professores costumavam dar para eles, a grande maioria, era coisas do tipo, quando vocês crescerem, vocês vão entender. Isso aqui vai ser útil um dia. Ou seja, resposta alguma, né? No resposta momento, alguma. Que crianças eram, que idade elas tinham, Gabi, nessa época? Só para a gente entender aqui. Quem eram essas crianças que perguntavam? Em geral, 12, 13, que são quando eles começam, pré-adolescentes, que são quando eles começam efetivamente, porque quando a gente pega a infância ela é curiosa, ela vai. Eu costumo dizer que se não tiver ninguém na frente dela atrapalhando ela vai, ela quer saber das coisas, ela quer descobrir as coisas. Qual que é a grande sacada do adolescente, que a gente, às vezes, fica meio chateado com os adolescentes, né? Que eles costumam começar a fazer perguntas complexas, perguntas difíceis, tipo isso, para que isso? O adolescente questiona. Não que a criança não questione, mas a criança questiona de um outro lugar do adolescente. E a psicanálise, ela se cruza na educação, respondendo a pergunta que a Dani me fez, na escuta. Quando a gente começa a dar escuta para essas pessoas. Quando ao invés da gente só se preocupar em transmitir conteúdo, porque esse é o papel da escola, é o que a escola entende ser o seu papel, a gente começa a se preocupar em entender o que vem do outro, e não só o que eu tenho que passar para o outro. É aí que a psicanálise entra, porque a gente precisa ouvir e entender que o outro ele já está cheio, ele não vem vazio. E muitas vezes a escola coloca esse aluno como se ele fosse uma caixinha vazia que a gente precisa ir enchendo, vai botando coisa para dentro, vai botando coisa para dentro. E despreza tudo aquilo que já vem com ele. Então, a psicanálise, ela entra nesse lugar de escuta, nesse lugar de observar a singularidade de cada um desses sujeitos, de observar a complexidade do grupo, porque uma coisa é a gente ensinar no 1 a 1, outra coisa é a gente pegar uma sala de aula com 15, 20. Eu peguei salas de aulas com 45 alunos. Rede pública, Gabi? Rede pública. É muito raro na rede privada a gente achar essa quantidade de alunos, mas na rede pública a gente acha. Você acha que é diferente? A galera da escola particular e da escola pública, você acha que do olhar psicanalítico é um contexto diferente, são realidades, lógico, são realidades diferentes, mas você acha que isso interfere na dinâmica que o educador tem que ter com aqueles alunos ou não?
Não, acho que na dinâmica não. Eu acho que é preciso a gente contextualizar a realidade socioeconômica, né, e cultural, obviamente, da onde entender, né, o espaço onde cada grupo está inserido. Mas, gente, escuta é escuta, sabe? Ela não tem técnica, malabarismo. Ah, aqui nessa rede privada eu vou aplicar de um jeito, aqui eu vou escutar de outro. Escutar o sujeito é se abrir para ele. E eu gosto muito de uma frase do Cláudio Tebas, eu não sei quem conhece o Cláudio Tebas aqui, o Tebas é um palhaço, escreveu O Palhaço e o Psicanalista com o Christian Dunker, que é um grande psicanalista. O Tebas gravou um podcast comigo uns anos atrás, e ele me falou uma frase que eu achei muito bonito, que é a gente, e aqui que a psicanálise nos dá essa frase também, que a gente precisa saber não saber, que é uma coisa difícil da gente encontrar na escola, que o professor tem essa coisa assim de que precisa saber. Precisa ter a resposta. Precisa ter a resposta. Pai e mãe também, quando a gente fala de educação que vem da família, eu preciso entregar algo. E se eu não sei, eu invento. Eu me lembro da minha faculdade, eu tinha professores que diziam assim, a gente nunca deixa uma pergunta sem resposta, a gente não abre espaço para o vazio. E a psicanálise nos ensina que, né, no vazio, muitas vezes, que a gente encontra respostas. É quando a gente abre espaço para esse vazio que o sujeito vai encontrar as suas respostas. Então, a psicanálise ela vai se cruzar nesse lugar da educação, para além da classe social, para além do poder econômico, mas nesse espaço de escuta, nesse espaço de olhar para o outro. E é óbvio, né, gente? A gente precisa contextualizar realidades. A gente vai ter uma dinâmica com 45 alunos e a gente vai ter uma dinâmica diferente com 20 alunos. Isso, nesse sentido, Gabi, que eu quis dizer, entende? A escuta, sim, é uma escuta aberta, é uma escuta livre, é uma escuta empática, é uma escuta acolhedora, mas no sentido do aluno, do grupo, não do profissional que está ali para escutar, mas eu acredito que seja um grupo com uma demanda diferente. Diferente, a gente vai ter desafios muito diferentes. Eu já tive alunos em rede pública com muita fome. Então. E você tem que saber que, sabe, que você pode falar o que você quiser, você pode ficar ali, mas se você não atender aquela necessidade de alimentar aquele indivíduo, ele não tem capacidade de sair não tem aprendizado, sabe? Quando a gente tem esse tipo de necessidade. Eu já peguei alunos com muito sono, que trabalhavam à noite, eram, né, alunos de ensino médio que trabalhavam à noite, vinham de manhã cedo para a escola, então chegavam com muito sono, e aí dormiam nas aulas, chegavam para mim com essa situação de, tá dormindo na aula, precisa chamar pai, precisa chamar mãe, e aí você vai fazer o quê? Você vai olhar para o aluno e vai dizer assim, você tem que ficar acordado? Um dia teve um aluno que me disse assim, por favor, me deixa dormir meia hora, e eu botei ele na biblioteca, num cantinho, né, apoiou lá a cabeça numa classe e ele dormiu por meia hora. E eu acho que a psicanálise entra nisso, sabe, gente? Nesse olhar sutil que a gente tem para a necessidade do outro, de entender que não importa a quantidade de conteúdo que você tenha que dar, e eu sei que os professores são muito cobrados sobre isso, sabe? Mas eu tenho um conteúdo para ser entregue. O que eu faço com isso? Se eu deixar os alunos irem dormir meia hora, como é que eu vou vencer esse conteúdo? E eu acho que a gente precisa começar a se perguntar, para quê? A que custo? Por que a gente está fazendo isso? Esse é o nosso lugar também. Principalmente, Gabi, agora, com esse boom, né, de distratores. A gente tem aí a internet, as redes sociais, que, bem ou mal, é o novo educador, né? Os influencers, os youtubers, são os novos professores, né? As pessoas, os adolescentes que ainda não têm uma maturidade, um discernimento para saber a quem dar ouvidos, com quem falar, inclusive se utilizando de falas e conversas sobre temas importantes e temas perigosos até, com inteligência artificial ou com um desconhecido, que passa a se tornar um amigo, um
tutor, um mentor lá fora, e que sabe-se lá o que está passando de orientação e de escuta e de até ensinamentos, né, para essas crianças. A gente está vivendo, né, num tempo marcado por excesso de estímulos digitais, ansiedade e dificuldade de atenção. Veio esse boom aí, de agora, de transtornos, déficit de atenção, autismo. O que você acha que a psicanálise traz para lidar com esse fenômeno da internet, da era digital, dentro da educação, dentro da escola, Gabi? Eu não sei quantos de vocês aqui assistiram um vídeo que ficou bem famoso umas semanas atrás, o vídeo do Felco. O Felco, inclusive, teve aí na televisão, nas redes sociais. Foi um vídeo que explodiu, né? Onde ele falava um pouco sobre essa questão da adultização das redes. E aí, nesse vídeo, ele mostrava 2 meninos que gravavam um podcast, entrevistando outras pessoas, ensinando como ganhar dinheiro. Adolescentes, assim, pré-adolescentes, adolescentes, e uma das frases que esses meninos falaram no vídeo que o Felca mostra me chamou muita atenção, porque é uma coisa que eu escuto com frequência dos adolescentes que eu atendo, que é: a escola nos atrapalha. Exato, porque tem coisa muito mais interessante ali fora, me ensinando que eu posso ficar milionário, porque eu não preciso da escola para isso. Gente, quando eu dava aula lá, em 2002, aula de história, as minhas alunas, os meus alunos, eles tinham revista, eles levavam para a sala de aula, que era o que a gente chamava de, que tirava a atenção do aluno, era a revista Capricho, era a revista Placar, ó. E aí eu dizia assim para eles: vamos botar embaixo da classe, guarda ali embaixo da classe, põe na mochila. E às vezes eles ficavam olhando, eu digo: deixa aqui na minha mesa, vamos deixar aqui em cima para não se distrair, não tirar o foco da aula. Hoje em dia, entende? É o caos, assim. Aí agora a gente tem esse projeto, né, que retirou os telefones da sala de aula, então os alunos precisam entregar. Na rede pública, eu vou dizer que isso, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, que é de onde eu falo, das escolas por onde eu transito, é bem difícil das escolas conseguirem dar conta. As escolas têm muita dificuldade de conseguir restringir o uso do aparelho, e eu acho... Rola respeito, Gabi, nesse momento? Repete, não vou deixar, não. Rola um desrespeito do aluno para com o professor, não vou respeitar o celular. A gente tem uma dificuldade bem grande hoje com essa questão, porque assim, a gente colocou o professor, né, antigamente, que nem os meus pais diziam, o professor ele estava nesse lugar de autoridade, ninguém questionava. O que a gente tem hoje é um grande questionamento, eu não estou dizendo que isso é ruim, um grande questionamento a essa dita autoridade do professor, mas não é só pelos alunos, os pais questionam. E a Dani falou dessa enxurrada de laudos que a gente tem, então os pais chegam dentro da escola com laudos dos alunos, dos filhos, e dizem assim: o meu filho não pode ser tratado desse jeito porque ele tem XYZ, a minha filha não pode isso, não pode aquilo. Então existe um questionamento. Quando a gente está educando os seres humanos, a gente precisa entender que eles são educados muito mais do que por aquilo que a gente fala, mas por aquilo que a gente faz, é um conjunto, né? Então, se eu digo em casa, se eu questiono, se eu, mãe, questiono o professor, muito provavelmente eu abro espaço, e eu acho que o professor deve ser questionado, eu não estou dizendo que ele não deve ser questionado, para que esse aluno vá questionar. A questão é que os professores não aprenderam a ser questionados. A gente é formado, eu me lembro até hoje das minhas aulas de didática, onde a minha professora na faculdade dizia: você precisa aprender a ter o controle da turma. O que significa ter o controle da turma? O que significa controlar uma turma? Não, o que significava naquela época e o que significa agora, né? A gente não consegue ter controle nem da gente, vamos combinar? Vamos combinar. Que dirá de uma turma. Né? E aí, sabe o que acontece? Quando você é educado para ter o controle e você perde o controle, é um misto de emoções que aflora, que nada mais funciona. Então, a gente começa a recorrer a métodos
que são aquilo que, sabe, que vem por instinto, que é o castigo, que é a punição, que é o sai da sala de aula, e aí você entra no conflito. Quando a gente fala sobre mediação de conflitos na escola, é justamente sobre essas coisas, sabe? O que eu faço quando eu digo para o aluno, sai da sala, e o aluno olha para mim e diz assim, você não, vem aqui e me tira. O que o professor faz? Eu já entrei em sala de aula, que era classe voando, cadeira voando, o professor embaixo da mesa. Teve uma escola que eu trabalhei aqui em Porto Alegre, que os professores, a sala dos professores tinha grade. E quando dava qualquer barulho, eles corriam para a sala dos professores e se trancavam, porque eles literalmente eram agredidos. Meu Deus. Então, a gente precisa olhar para isso, assim, sabe? De como que a violência se instaura. E a gente precisa pensar que a violência, ela não pode ser tratada com mais violência, porque senão não tem fim. É um ciclo que se reproduz. Então, vai ter momentos em que talvez você não vai conseguir tirar aquele aluno da sala de aula, e talvez você vai precisar deixar ele ficar lá do jeito que ele está, dormindo, vendo o telefone, sabe? E não é sobre, assim, tentar controlar, mas é sobre você tentar dar conta do que é possível naquele momento para depois elaborar isso. Qual que é o grande problema das escolas? Não existe o depois. É aí que tá, né? Não existe o depois. Tem um acompanhamento, né? Se instaura né, o problema, a situação, né? Por si só se dá ali, por uma necessidade de minimamente controlar, né? Porque é necessário, né, Gabi? É necessário você ter o poder. É necessário. Aquele lugar de que... Senão vira o caos, né? Não, senão vira o caos. Vira o caos, você tem que ter minimamente um controle. E dentro desse controle mínimo, quando se encontra esse tipo de desafio, né, o adolescente ali extrapolou, você tem que sair da sala, porque você está atrapalhando a dinâmica do grupo todo. Não vou sair, vai sair, não vou sair, gera aquele conflito todo, e depois a coisa não continua. O que aconteceu com esse aluno? Por que ele não aceitou uma ordem? E aí eu entro nessa pergunta que eu separei aqui para colocar para você sobre família e escola, né? Na sua visão, qual é o papel das famílias nesse diálogo com a escola e como que a psicanálise pode auxiliar nesse elo? Porque, assim, a gente entende também que esse adolescente que vai para a escola, ele já vem com uma educação ali de dentro de casa. Então, se tem aquele aluno onde o pai vai falar e ele vai respeitar, não é aquele pai autoritário que vai impor, né? Tem muitos pais que ainda pensam como antigamente, de que no grito, com imposições rígidas, o meu filho vai me obedecer. Aí ele está colocando um respeito baseado no medo. Quando esse adolescente cresce, esse medo passa, não sobra nada. Porque esse diálogo entre os pais e a criança precisa ser montado em cima do respeito. Então, eu sou rígido, eu sou firme, mas eu sou amoroso, mas eu não permito que haja uma falta de respeito. Então, se eu peço, é para obedecer. Se isso acontece dentro da dinâmica familiar, isso acaba se estendendo para a escola e a gente acaba tendo comportamentos que se repetem na escola. Acontece também, Gabi, desses alunos que vêm de uma educação bacana, você percebe que os pais educam bem aquele filho, ele respeita, mas ele vai tendo comportamento mobilizado pela massa ali, todo mundo desrespeita, os meus amigos desrespeitam, ele precisa pertencer a um grupo, porque a adolescência é aquele rompimento, né, aquele momento onde o adolescente rompe da família, do seio familiar, para tentar, né, descobrir quem eu sou, e ele vai para fora, ele vai para o meio externo, tentando achar um grupo, e ele precisa pertencer a um grupo. Às vezes, esse comportamento que ele aprendeu em casa, ele larga em casa, porque aqui fora ele precisa se sentir acolhido. Então, ele vai desrespeitar, ele vai, mas o negócio não vem de casa. Como que a psicanálise consegue entender quem é esse adolescente ao certo? Esse comportamento dele é aqui, mas não vem daqui. Como separar, como chegar nesse adolescente e criar um entendimento acerca desse movimento de necessidade de pertencimento? Tem duas coisas aqui que eu queria organizar. Eu vou usar um exemplo meu aqui. Eu tenho um filho pré-adolescente, ele tem 11 anos, vai fazer 12.
E a gente tem uma relação ótima, eu avalio que a relação seja ótima. Ele super me escuta, eu super escuto ele, e aí já vou em seguida entrar no segundo ponto, que é sobre como que a gente constrói esse vai e vem, né, da escuta um com o outro. Só que quando ele vai para a escola, ou quando ele vai para o futebol, porque ele gosta de jogar futebol, e se encontra com um grupo de amigos dele, me parece uma pessoa completamente estranha àquela que eu tenho dentro de casa, sabe? E ele é do signo de Gêmeos, então tem gente que me diz assim, esse tem outro por dentro. Ele é outra pessoa. Eu falo alguma coisa, ele me zoa, sabe? Você olha para ele e você pensa assim, meu Deus, que criatura sem educação. E aí, quando chega em casa, eu converso com ele sobre, ele me diz assim, mamãe, eu adoro que ele chama mamãe, eu disse para ele, por favor, você pode crescer, mas não perde mamãe. Ele me diz, mamãe, desculpa, eu me empolguei. E é isso, o grupo tem esse poder. Eu me empolguei. O que a gente precisa entender? Que a gente tem um filho que conosco dentro, na nossa casa, ele vai ter um comportamento, e sim, principalmente se a gente está falando de adolescentes, e sim, ele vai ter outro comportamento fora de casa, no grupo. Se a gente não conseguir perceber isso, não entender que as coisas vão ser diferentes, a gente vai ter muito conflito na relação, porque a gente vai querer o mesmo comportamento que ele tem em casa, na rua. Isso não vai acontecer. Vai acontecer porque precisa desse distanciamento, dessa separação. E muito daquilo também do pai falar assim, não, mas o meu filho, esse não é o meu filho, vocês estão errados, vocês estão... Então, ainda... E é assim que funciona, né? E aí entra uma segunda questão. No meu livro tem um capítulo, tem um item lá, que se chama Quando os filhos viram nossos produtos. Porque acontece isso, sabe quando quem é pai ou quem é mãe que está aqui, vai talvez entender assim, quando alguém vem e fala pra gente, a escola tem muito essa característica, quando me chamam na escola do meu filho, eu penso, já me dizem, pronto, o que fez? A gente pega pra gente os fracassos e a gente pega pra gente os sucessos. A gente se apropria. E não é por mal, sabe, gente? Não é por mal. A gente faz isso porque a gente botou no mundo aquelas criaturas, a gente está educando, então a gente acha que se deu certo, a coisa veio da gente. E se deu errado, a culpa é nossa. E aí a gente quer justificar, porque, sabe, é a tendência do ser humano. Ninguém quer errar. Ninguém quer ser responsabilizado por ter feito algo. Então, a gente quer justificar, e aí começam as tretas, nisso que a Dani falava sobre a questão da aproximação família-escola. As famílias, elas vão para dentro da escola, tradicionalmente, quando tem treta. A gente precisa fazer uma inversão disso. A gente precisa levar as famílias para dentro da escola, sim, nas tretas, mas também nas coisas bacanas. Como que a gente faz isso? Aí tem escola que faz assim, vamos vir aqui fazer o Dia das Mães, o Dia dos Pais, com alunos maiores, já também vamos fazer uma atividade aqui, aí os pais estão cansados, exaustos, não é nem cansados, é exaustos, cheio de trabalho, de coisa, e a escola chega lá e dá uma atividade aqui para aproximar. Esvaziado. Agora, quer ver? Eu faço palestra para pais em escolas. Quer ver quando lota? Esses dias eu fiz uma palestra numa escola pública que era sobre bullying. Lotou. Por que treta? Porque a gente leva os pais para dentro da escola quando tem treta. Por que a gente não chama os pais para comer bolo? Vem aqui comer bolo, sabe? Não dá para fazer nada não, gente, só para bater papo e comer bolo. A gente não quer falar nada de aprendizagem, é assim que a gente começa a aproximar. E ali, comendo bolo, batendo papo, falando sobre a vida, fazer uma reunião de mães aqui só para as mães se conhecerem, se juntarem. Vamos fazer aqui um churrasco dentro da escola, aqui no final de semana. Abrir o espaço da escola para a comunidade entrar para dentro, sem tarefa. A gente entende que escola é lugar de tarefa. Escola é lugar de relacionamento, de convivência. E é a partir disso que a gente forma as relações de confiança. Para quando der treta, eu poder pegar o telefone, ligar para aquela mãe, para aquele pai e dizer assim, a gente precisa que você venha aqui para ter uma conversa importante. Agora, se eu só chamo eles quando dá treta, cara,
eles não querem nem atender o telefone da escola, sabe? Em escola pública, se conseguir levar um pai e uma mãe lá dentro para falar sobre uma situação que envolveu o filho, pô, é difícil, eles não vão. Vai a avó. Para vocês terem ideia, teve um menino do ensino médio aqui de uma escola de Porto Alegre que eu trabalhei, que ele contratou, ele pagou R$50 para uma pessoa na rua para o cara se passar por pai. Meu Deus, gente. E o cara se passou por pai. E a escola nunca vê o pai, que não sabe nem a cara do pai, e tá bom, vai ser o pai, né? Porque eu não conheço. É o pai, entendeu? É o pai. Gabi, e aí, tá, nossa, show, maravilhoso. Mas na prática, né, você acha que haveria uma adesão dos pais? De que maneira a gente conseguiria, por mais que fale assim, é uma palestra só para a gente se conhecer, um bolo tal, você acha que vai numa turma de 40 alunos, né? Vamos dizer ali, tem que vai o pai e a mãe, né, 80 pessoas, que vá a sua mãe, alguém, um representante legal da criança, do adolescente, vai? Você acha que vai? A maioria... Então, aí a gente precisa contextualizar o que a gente está falando, escola pública e escola particular. Né? E de que idade? Quanto mais velho, menos adesão. Quanto mais velho o aluno, menos adesão dos pais, porque eles entendem que já vai por si, entendeu? Já não precisa mais fazer nada aqui. Então, quanto mais o aluno cresce, menos adesão dos pais na escola. Mas, poxa, na verdade, Gabi, isso, né? Fazendo um corte aqui, desculpa, mas quanto mais precisa, né? Vamos combinar? Eu acho que precisa sempre, mas quando eles crescem, eles precisam mais. Eu gosto muito da Silvia Lobo, se eu não me engano, é a Silvia Lobo, que é uma psicanalista. Ai, Jesus, eu leio muitas coisas, então nunca sei de onde é. Mas tem um livro que eu li, não, é O Adolescente o Outro, não é a Silvia Lobo. Ela diz assim, é O Adolescente o Outro, é bem legal, me fugiu o nome da autora agora. Ela diz assim, eu pedi para o Marcos trazer. O adolescente, quando ele cresce, ele começa a soltar a mão dos pais, ele entra nesse processo de independência. O que acontece? Quando tem muito conflito, algumas famílias, alguns pais, soltam a mão do filho. Não é para a gente soltar, não. É eles que soltam. Só que às vezes é difícil, e aí os pais soltam. Tá? Então, você acha que quer fazer do seu jeito, você acha que sabe tudo da vida? Então vá. Vá e solta a mão. Porque se sente magoado, não se sente reconhecido. Tem um momento da vida que eles nos reconhecem muito quando eles são crianças. A gente é os heróis, eles nos reconhecem o tempo todo. Eles crescem, a gente não é mais aquela figura de referência. A gente passa a ser a figura chata. Não tem um adolescente que eu atendo em clínica, e eu atendo vários, que chega aqui e diz assim, ó, a minha mãe é massa. A minha mãe é chata, o meu pai é um saco. Não tem. E a gente tem que entender que esse é o nosso lugar. Tá, esse é o adolescente saudável. Esse é o adolescente saudável. Exato. Que fez o corte, a cisão ali, com o pai e com a mãe, tá indo pro mundo. É natural isso, né, Gabi? Mas, quando ele estiver apavorado, ele precisa saber que a mão daquele pai e daquela mãe vai estar ali. Porque ele precisa disso para crescer, para se sentir seguro no mundo. Se ele não tiver amparo nenhum, mão nenhuma estendida, ele se desorganiza. E aí que a gente talvez entre na questão de alguns transtornos, né, a gente começa a entrar em algumas questões das autolesões. Por quê? É porque eu não tenho sustentação para crescer, para ir para o mundo. Então, esse pai e essa mãe, eles estão ali, mas você tem que ficar aqui. Se você sair daqui, eu já não te garanto, você fica aqui. Aí ele dá um passo e volta com medo. Ele dá um passo e volta com medo. A gente precisa dizer assim, ó, vai. Se precisar, eu tô aqui, sacou? Mas vai. Sabe a analogia que eu costumo fazer quando falo sobre isso? É igual o trapezista. Embaixo tem aquela rede. Mas é lá embaixo se ele cair. Lá no trapézio, galera, vai, vira, se joga, solta, pega na mão do outro. O problema é quando a gente não tá lá embaixo no momento que ele precisar. Só que hoje em dia, Gabi, esse problema se intensificou um pouco mais. Porque no momento em que ele se desorganiza, e sim, a adolescência vem da palavra adolescer, que é preparar-se para. É um período onde a criança ou adolescente nem é mais criança, mas ele também não é adulto. As roupas de criança não cabem mais, mas aquela roupa do adulto também não. Então é aquela coisa meio desajustada, desajeitada. Às vezes eu ainda quero que me tratem como criança,
Ainda quero. Mas às vezes eu quero que me dê liberdade porque eu já sou um quase adulto. E às vezes nem os pais sabem muito bem como lidar com isso, do tipo, não, você não tem idade para isso, meu filho. Daqui a pouco, em outra situação, você já está bem crescidinho, já pode ter essas responsabilidades. Mano, para lá, eu posso, eu não posso. Eu sou ou não sou? É um momento de desordem de um contexto geral do adolescente, tanto no cérebro dele, quanto no meio dele, na família, em tudo. E nesse movimento de ele quer dar essa esticada na corda, ele quer dar esse afastamento, e muitos pais, como a Gabi falou, né, vai então, porque eu tô aqui sentido, porque eu ouvi você falar que eu sou mala, que eu estrago sua vida, que eu só te atrapalho, então vai. Nesse vai, como a Gabi muito bem falou, vai ter um momento que ele precisa saber para onde ir. Se ele não tem para onde voltar, hoje em dia as portas estão abertas, dizendo, vem, querido, vem. Vem que Qual eu é te ajudo. Vem que eu te ajudo. Qual é a mão que vai ser estendida? Porque o adolescente busca limite. Por isso que ele extrapola. Ele busca, deixa eu ver até onde eu posso ir. Entende? E se o pai e a mãe não dá limite, porque não é um vai do tipo, a vida tá aí, se vira. Não, é um vai, aquela, eu costumo dizer que é uma liberdade vigiada. Vai, mas eu tô aqui, de olho. Vai, mas, né? Essa segurança o filho precisa ter, né, Gabi? Eu gosto muito de uma analogia, você usou a da rede, né, do trapezista. Eu gosto muito escutei isso uma vez de uma amiga e eu uso ela, me apropriei dela, né, eu disse para a Dani, que também era Dani, eu disse, Dani, roubei a sua metáfora, compartilhei. A Dani uma vez me disse assim, ser educador de um adolescente, ser pai, mãe ou professor de um adolescente, é como ser professor de autoescola. Quando a gente está aprendendo a dirigir, você tem ali o professor que fica do lado, e é você que está dirigindo. Você que está olhando o espelho, você que está fazendo a mudança de câmbio, você que está, né, segurando lá, acelerando, pesando na embreagem e tal. A única coisa que o professor tem ali é um freio, mas ele não é para ser usado o tempo todo. Senão você ia ficar aqui. Ele é para ser usado em situações especiais. E eu, quando aprendi a dirigir, há muitos anos atrás, eu não respeitava nenhuma placa de pare, não era de propósito, gente, porque eu não me atentava, não era uma coisa, sabe, quando eu vi eu tinha passado. E aí o meu instrutor, o professor, ele dizia assim, você passou a placa de pare? Eu falei, ai, desculpa. Segunda vez, você passou a placa de pare? Eu falava, ai, não, vou prestar mais atenção. Terceira vez, você passou a placa. Na sexta vez, ele, quando eu ia passar a placa de pare, ele, pum, deu aquele freio, eu voei lá na frente. Ele diz, aqui tem uma placa de pare. Você está vendo a placa de pare? Enxergou agora a placa de pare? É para parar. Nunca mais eu passei pela placa de pare. Excelente. É isso. A gente não pode pisar o tempo todo. E a gente não vai dirigir por eles. A gente vai dizer assim, ó, talvez se você usar a marcha tal. Mas se a gente ficar fazendo isso o tempo todo, sabe o que acontece? Eles vão olhar para a gente e dizer, que saco. Deixa eu fazer do meu jeito. E a gente vai precisar abrir espaço para isso. E eles vão errar. E precisam errar, né, Gabi? Existe uma ideia, então existe uma ideia, e a escola é responsável por isso, de que não se pode errar. O que a gente faz na escola? Na maior parte, hoje já vem um processo de reelaboração disso, mas eu me lembro, minha mãe era professora, e eu me lembro de eu adorava ajudar ela a corrigir as provas, sabe como que era? Caneta vermelha, caneta azul. Caneta azul era certo, caneta vermelha fazia um X, eu adorava fazer o X, nota vermelha, pá. A gente não valorizava processo de aprendizagem. Como é que eu cheguei nessa resposta? Por que eu caminhei até aqui? A gente valorizava a resposta, e quando ela era errada, era fracasso total. E a gente precisa começar a analisar processo. E não dá para intervir o tempo todo. E se não dá para intervir o tempo todo, a gente precisa entender que vai ter erro. E que o erro faz parte do processo. Então, quando eu chego para um aluno e, sei lá, ele está aprendendo a fazer raiz quadrada de... Porra, eu sou ruim de matemática, mas raiz quadrada de 81, é 9? Acho que é 9. E aí ele me responde que é 7. Também sou péssima. Eu acho que é 9.
Nem sei a resposta. Ele me responde que é 7, eu vou perguntar para ele, ao invés de eu dizer, não é 7, talvez eu possa dizer, me explica como é que você chegou nessa resposta? Que raciocínio você fez para chegar aí? E a gente pode achar que isso não tem nada a ver com psicanálise, mas psicanálise tem tudo a ver com processo. Como é que a gente sai de uma compreensão de algo que nos aconteceu para uma outra elaboração? Como é que a gente lida com trauma? Como é que a gente aprende sobre a gente? Não é alguém nos contando a nossa história que a gente vai aprender sobre a gente. Tem uma parte da minha história que eu nunca consigo lembrar, e eu pergunto para minha mãe, e ela me responde, mas sabe quando você sente assim, tem uma coisa estranha nisso aqui que ela está me dizendo, parece que não encaixa, É isso que a gente faz na clínica psicanalítica, e é isso que a gente precisa levar para dentro da escola, é aí que a psicanálise se cruza com a educação. É esse permitir que o aluno construa o seu aprendizado, e é difícil, porque a gente precisa abrir espaço para os vazios, para os não saber, sabe, mais para as perguntas do que para as respostas. Só que o que a gente faz? A gente lança uma pergunta e espera a resposta. E se em vez da gente lançar perguntas, a gente lançar para eles respostas e pedir que eles elaborem perguntas sobre aquelas respostas? E aí eles começam a fazer esse raciocínio com relação a eles mesmos. Eles começam a perguntar sobre eles. A gente precisa entender que aprendizado tem a ver com desejo. É simples assim. Se você pegar um ímã de geladeira, eu tenho uma sobrinha que tem 1 ano de idade. E aí eu entreguei para ela um ímã de geladeira. Ok? Botei ela na frente da geladeira. Larguei ela ali. Ela pegou o ímã, olhou, era um desenho colorido, olhou, jogou no chão, parará. Aí daqui a pouco eu peguei o ímã e fiz assim, pum, grudei na geladeira. Ela olhou, ela pegou o ímã e pum, botou na geladeira, só que ela botou virado, ela não botou com a parte do ímã, e aí caiu. E ela ficou olhando, e eu não intervi. Aí ela foi de novo, botou pum, virado de novo, caiu. Na 4ª vez ela botou pum, grudou. Ela, pum, entendeu, apropriou. Mas por que ela ficou testando? Porque existia desejo. Ela queria entender como aquilo funcionava. Se não houver desejo, não vai haver aprendizado. E é por isso que os adolescentes se perguntam, e talvez vocês adultos estejam se perguntando, como é que eu decorei tanta coisa, como é que eu sabia tanta coisa quando eu estava na escola e agora eu não lembro mais nada. Meu marido às vezes me fala, mas escuta, não fez faculdade de história, como é que não sabe isso? Eu digo, sei não. Decorei para passar na prova. Não tinha desejo. Agora, pergunta se eu não sei a história de Tristão e Isolda. Pergunta se eu não sei todas as histórias que envolvem romances, que envolvem tretas de vida. Sei tudo. Porque era nisso que eu me apegava. Tinha desejo de saber pela história do privado. Eu gostava de saber, sabe, sobre a história da vida das pessoas. Eu não queria saber sobre os fatos. Os fatos estavam ali. Mas eu queria saber sobre a história da vida das pessoas. Mas, Gabi, como é que a gente consegue produzir desejo no adolescente de entender que ele vai precisar, infelizmente, o ensino no Brasil é assim, né? Infelizmente, a gente precisa saber aquela matéria para tirar uma nota no Enem, para ter uma chance de fazer uma faculdade. Como é que a gente vai... Como é que a psicanálise, né? Como você acha que a psicanálise ajudaria a criar o desejo nesses adolescentes de estudar? Olha só, Dani. Algumas escolas já têm esse olhar, né? Eu gosto muito da escola do meu filho, tem um olhar diferente para isso. Meu filho trabalha com projetos, eles chamam de projetos autorais, né? Então, eles têm o mesmo currículo do MEC, tá? A gente precisa entender que o MEC tem um currículo e ele é igual para todas as escolas, não importa se é público, se é privado, ele é igual para todas. E tá ali, o que precisa ser, né? Então, na história, o que é que tem que ensinar, no português, o que eles têm que aprender, na matemática, o que eles têm que saber. Agora, veja, o meu filho ama futebol, ele é do futebol. Aí ele vem com os cálculos de matemática, e ele não entende. Aí eu falo assim, filho, saca só, imagina um campo de futebol, o jogador tá aqui, o outro tá lá, eu uso exemplos, e o gol não sei o que, então é isso. Entendi. Por que ele entende quando eu uso isso?
porque está dentro do repertório dele, porque existe desejo, e porque ele teve um olhar para aquilo que faz sentido para ele. Entende a subjetividade do indivíduo? Sim. Gabriela, como é que você faz isso numa sala de aula com 20 alunos, com 30 alunos? Você vai olhar a subjetividade de cada um? Mais ou menos. Mas você vai largar para cada um partir do seu desejo. E aí eles vão sozinhos. Pode parecer bobo, mas eles vão sozinhos. Se eu digo assim, ó, o que você quer pesquisar? Aí ele me diz assim, eu quero pesquisar o buraco negro. Meu filho me veio com essa na 4ª série, eu quero pesquisar o buraco negro. Eu falei, cara, vai aprender o quê? Na 4ª série com o buraco negro? Nem eu sei o buraco negro. Até hoje não entendi o negócio do buraco negro. E ali no buraco negro, eles colocaram cálculos matemáticos, eles colocaram português, eles colocaram ciências, formação da constelação, do não sei o quê. Então, o talento do professor está em conseguir encaixar aquele conteúdo a partir do desejo do outro. É fácil, gente? Difícil pra caramba. Porque você precisa escutar o outro. O conteúdo você tem, você, professor, tem o conteúdo, mas você precisa saber como é que você encaixa isso no outro. E aí a gente precisa escutar o outro. O que esse outro gosta? E a gente tem uma ideia de que, assim, eu vou lá e vou passar o conteúdo, é mais rápido do que eu abrir se eu pegar um período por semana e deixar eles só falando. Só que aí eu fico lá passando conteúdo, e eles não aprendem. E eu, quando estou dentro da escola, eu vou para a sala de aula e eu digo para eles assim, quero que vocês me contem aqui quais são as dificuldades de vocês dentro da escola. Aí eles trazem problema no banheiro, eles trazem problema do lanche, eles trazem problema do pátio, e a gente começa a falar sobre isso. A gente começa a elaborar sobre isso. O que a gente está fazendo ali? Alimentando a questão deles, como é que eles se relacionam entre eles, mas também a gente está falando da matemática. Como é que nós vamos fazer 15 minutos de intervalo, tem 100 pessoas para comer? Como é que a gente divide essa galera? Como é que a gente faz isso? Organização, pensamento matemático, raciocínio crítico. Como é que a gente redige um texto para organizar essas regras que vocês estão pensando? Português. Como é que a gente faz isso? Entende? Mas você precisa dar espaço para eles falarem, espaço para eles pensarem. Não é mandar para casa pensar fazendo a lição de casa, é aqui, porque a gente aprende na fala, na troca com o outro. E a escola, muitas vezes, individualiza demais, porque é difícil trabalhar com grupo, porque a gente quer controle. E o controle, a gente tem uma ideia que o controle vem de fora, mas eu gosto muito da ideia de que o controle ele é construído de dentro. Como é que a gente constrói controle? Com todo mundo participando. Eu nunca entro numa sala de aula com uma quantidade de regras prontas. Eu sei quais são as regras que eu preciso. Eu sei que precisa haver regras, porque senão é o caos. E eu sei quais regras vão ter que estar lá. Mas eu construo isso com eles. Você faz eles participarem da construção das regras que eles vão ter que seguir. Sempre. Se sentirem parte do processo. Porque isso vai me trazer congruência, assim, entende? Que quando você fala sobre algo, você se apropria daquilo. Só que a gente precisa de tempo para isso. Então, e aí existe essa ideia de que a construção do saber, ela está no conteúdo. A gente precisa deixar espaços de tempo para essa elaboração. E a construção do conteúdo nasce disso também. Nasce disso. Meu filho estudou matemática, ciências aqui, analisando como é que era feito um drible de lambreta. E aí eles têm que construir um artefato. Ele construiu uma perna. Para construir a perna, ele precisava saber quais são os músculos que compõem aquela perna, quais são as articulações que estão naquela perna, que movimentos precisam ser feitos para aquele drible funcionar, sabe? É uma série de coisas que estão entrelaçadas, só que a gente fragmentou. Aula de matemática, aula de química, aula de literatura, e os professores não se conversam, e os conteúdos não se conversam, e os alunos ficam colocando as coisas em caixinhas, quando na vida real é tudo misturado. É tudo junto, tudo junto. Mas, Gabi, vamos lá. Junto. Vamos lá. Esse é o papel do psicoeducador? Penso que porque, sim, assim, uma coisa é o professor na sala de aula, outra coisa é o psicoeducador, né? Toda escola tem um psicoeducador, Gabi? Ou deveria ter? Toda escola deveria ter, mas as escolas, a grande maioria não tem. A grande maioria não tem. As escolas têm pedagogos,
tá? Mas toda escola deveria ter um psicoeducador. Não Isso tem? deveria ser uma lei, vamos combinar, né? Que toda escola deveria ter um psicoeducador. Uma vez que, vamos pensar num futuro ideal? Vamos pensar que toda escola tenha o seu psicoeducador, que tenha um pensamento assim, né? Como que você está trazendo aqui para gente, de construir as coisas a partir do desejo de cada um, de forma individual, porém, mais ou menos, porque a gente está falando de um grupo, etc. Mas todo esse olhar um pouco mais... Estou tentando dar um nome, mas um pouco mais... Subjetivo, talvez. É subjetivo, mas eu quero trazer a palavra acolhimento no sentido de que o adolescente não se sinta indo para o matadouro quando ele vai para a escola. Indo para um lugar onde ele sente que ele evolui enquanto pessoa. Que, ao mesmo tempo que ele aprende o que ele vai precisar fazer na prova para entrar numa universidade, ele também está aprendendo a ser alguém mais confiante, ser alguém que pensa, ser alguém que é levado a refletir sobre quem ele é e os desejos dele, como aquilo que ele é influencia naquilo que ele está aprendendo. Esse é o cenário ideal. Mas vamos pensar que seria um psicoeducador para cada escola. O papel do psicoeducador, então, é preparar os professores? Ou o papel do psicoeducador é muito mais com o aluno e com esse elo família-aluno? Como funcionaria isso no cenário ideal e como funciona hoje? Vê, se a gente tem numa escola 15 professores e um psicoeducador, na minha opinião, é muito mais inteligente que esse psicoeducador esteja envolvido com os professores, capacitando esses professores para dar essa escuta, para dar esse acolhimento e para organizar isso, né? Agora, o que a gente tem hoje? Os psicoeducadores voltados para os alunos e para as famílias. Então, quando dá treta, chama o aluno, conversa com o aluno. Eu atendia alunos, mas existia um vazio tão grande naqueles professores, e inclusive existe, assim, sabe, me falta a palavra agora, mas tipo um abandono, como assim, cara, a gente tá aqui dando nosso sangue todos os dias, ouvindo desaforo todos os dias, e a gente não tem um acolhimento. Não tem ninguém por nós. Não tem ninguém por nós. Tem uma sala com grade. Porque quando dá... pega. Porque quando dá treta ainda, esse educador ainda tem que se justificar, ainda tem que ir lá, tem que argumentar, às vezes é confrontado com a família, com o psicólogo e tal, ainda é colocado nessa... E quem é que acolhe, né? Para mim, o cenário ideal é que a gente tivesse psicoeducadores envolvidos com os educadores. Então, tem vezes que eu vou para a escola para falar com os pais, mas tem vezes que eu vou para a escola para capacitar esses educadores. Gente, eles falam mais do que os alunos quando abre espaço de fala. Eles falam mais do que os alunos, sabe? Você marca uma formação para professor de 2 horas e quando você vê, você está em 3 horas e eles falam... E por quê? Por que que eles têm tanto para falar? Porque eles não são ouvidos. Sabe? Não existe espaço de escuta. E quando não tem espaço de escuta, a gente desanima, a gente fica cansado e a gente para de ter desejo. E se parar de ter desejo, morreu. Não tem mais educação se não houver desejo. Então, precisa manter nos educadores a chama viva do desejo, de querer educar, de querer transformar, de querer estar junto. Por que a gente tem professores que são homenageados lá, né? O professor homenageado, o professor que é o conselheiro da turma. Quem são essas pessoas que são escolhidas? Quem são essas pessoas que são escolhidas? É o cara que está no intervalo, no meio dos corredores da escola. É aquela relaciona, né? É o que escuta, é o que está brincando com os alunos, é o que faz piada, é o que está ali, sabe, que entende aquela linguagem, mas que também está lá para dizer, agora não, agora deu. Porque você falou antes, Dani, os adolescentes querem limite, as crianças também. E quando a gente constrói esse limite com amor, porque a gente entende que o limite, às vezes, é uma coisa que vem desse lugar da raiva, da frustração, mas o limite, ele vem do amor. Eu gosto muito da gente pensar uma ideia do limite como um rio. Pensa em um rio. O rio, às vezes, ele tem margem, que é o que mantém ele no leito, né? Você
passando lá pelos lugares. Mas às vezes ele transborda. Aqui no Rio Grande do Sul eu posso dizer que ele ano passado transbordou muito. E você teve um papel muito bonito aí, parabéns, inclusive. Muito obrigada. Às vezes ele transborda. E tá tudo bem em alguns momentos, se ele transbordar, ele destrói, ele causa, sabe? Mas a gente reconstrói, reelabora. O que a gente precisa entender é que nesse lugar de educador, a gente vai ser para esses alunos, para essas crianças e adolescentes, margem, não barreira. Não dá para ser barreira, porque barreira impede de seguir. E aí você bate, um dia ela estoura. E vem tudo abaixo quando ela estourar, não sobra nada. E talvez nunca mais você reconstrua. Então a gente precisa se colocar nesse lugar de margem, e não barreira. Aí a gente começa a construir um aprendizado, aí a gente começa a ter desejo vivo. A escola precisa de desejo vivo, seja dos educadores, seja dos alunos. É assim que a gente elabora, eu acho, uma escola ideal, penso, né? Ai, lindo, lindo, adorei. A gente já abriu aqui, Gabi, para o pessoal mandar perguntas. Galera, tá aqui o chat aberto, já vi umas perguntas bem legais aqui. Não sou eu quem escolhe, tá? Nossa equipe técnica está selecionando aqui. Deixa eu ver se já veio alguma pergunta para nós. Tcharam. Enquanto isso, Gabi, você tem um guri de 9? Tem um menino de 11, quase 12. 11, quase 12. Bacana, uma delícia, né? Os meus já estão tudo grande. Gente, as pessoas me dizem assim, se prepara, você gosta de atender o filho dos outros, agora eu quero ver quando chegar na sua vez. Eu digo, vai para análise, que nem eu vou atendo dos outros, porque ninguém faz, santo de casa não faz milagre não, gente. Tem um adolescente que eu atendo, que ele me diz assim, seu filho deve ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu falei, gente, se você, penso eu cá com os meus botões, se você soubesse as barbaridades, como a gente diz aqui no Sul, que ele me fala, né? A raiva que ele sente da mãe de vez em quando. Que bom sinal que ele é um adolescente perfeitamente normal. Exatamente. É assim mesmo. Eu tive 4. Os meus mais velhos, os meus mais novos estão hoje com 19, mas tudo isso que a Gabi está falando, todos os 4 passaram por essa fase. Né? E agora estão aí, fazendo terapia para falar mal de mim. Sabe o que é a Ana Sui? Todo mundo aqui conhece a Ana Sui, acredito. Eu acho que você já conhece até essa fala dela, né, Gabi, pelo seu sorriso. Ela falou assim, numa das palestras, né, inúmeras palestras que ela deu, uma pessoa perguntou, mas Ana, como é que a gente faz para a gente não traumatizar o nosso filho, né? Porque ela está falando sobre filho, sobre trauma. Como a gente faz para uma mãe não traumatizar os filhos? Ela falou assim, cara, tem um jeito. Tem um jeito que eu vou dizer aqui para vocês, de primeira mão, para vocês não traumatizarem os filhos de vocês. E todo mundo, ai, nossa, como? Eu falei assim, não tenham filhos. Não tenho filhos. Simples assim. Se você não tiver, você nunca vai traumatizar. Porque, gente, não tem como. Não tem, gente. Eu costumo dizer que é que nem o Thanos lá nos Avengers fala. É inevitável. Vai haver trauma. Vai. Você pode estar achando que está arrasando, abafando como mãe, e você está gerando trauma. Você pode achar que você está fazendo a pior coisa, sendo a pior mãe do mundo, e você está colocando teu filho no trilho. Então, eu acho que se tudo for feito com amor, com base no respeito e não no medo, você constrói um indivíduo preparado para a vida. Né? Eu gosto muito de pensar que quando a gente dá espaço, porque assim, né, para mim educar é como se, sabe aquelas guias que a gente tem para cachorro, que você controla, né, solta mais, puxa, O ato de educar para mim é um pouco sobre isso, sabe? Você ora, solta um pouquinho, observa como é que vai se comportar. Soltei demais. Recolhe um pouquinho, né? E vai observando. É um movimento de vai e vem constante. Mas eu não posso fazer o meu olhar sem prestar atenção no movimento do outro, assim. Então, eu preciso escutar o outro. Como foi para você com esse limite que eu te dei, assim? Como é que você se sentiu, né? E como é que ele se comportou, mas também sobre como sentiu, vamos ajustar, E vai ter momentos... Gente, não existe
uma pessoa no mundo que, quando receba um limite, olhe para a pessoa que está botando o limite e diga assim, muito obrigada. Estou me sentindo muito mais pleno agora, reconfortado, porque você me limitou e eu estava precisando desse limite. Não, não vai dizer. Vai ter grito, vai ter choro, vai ter bateção de porta na cara, vai ter nunca mais eu falo contigo, vai ter fuga, vai dormir na casa da amiga. Vai ter você a pior mãe do mundo. Vai ter tudo eu queria isso. ser filho da mãe do meu melhor amigo. E vai ser muito duro de ouvir todas essas coisas e talvez o que vai brotar dentro da gente é ingrato, porque eu fiz isso, eu deixei de fazer aquilo. Eu me lembro até hoje das falas da minha mãe quando eu era criança. Eu deixei de comprar não sei o que para mim, para comprar isso para você. Eu fiz isso, não sei o quê. Vai vir tudo isso, sabe? De dentro da gente, assim. E a gente vai, eu costumo dizer, respirar fundo, beber um copo d'água, engolir de volta e talvez, num outro momento, quando a raiva passar, sentar para conversar e talvez a gente deva dizer, quando você fala desse jeito, você me magoa. A gente precisa encontrar uma outra forma de se comunicar. Tá tudo bem você ficar com raiva, tá tudo bem você ficar bravo, tá tudo bem você não aceitar esse não que eu tô te dando. Eu acho que tá muito justo isso, você não aceitar. Eu talvez também não aceitasse, mas ainda assim eu preciso te dizer isso não, e a gente vai precisar encontrar um outro jeito de você lidar com ele. Perfeito, a comunicação não violenta, né, Gabi? Exato. Inclusive, uma coisa que deveria ter como base, como algo fundamental no preparo dos professores, que hoje não é uma obrigatoriedade, né? Não é. Onde eu sei, mas deveria, né? Não é, e salva muito, sabe, Dani? Eu acho que, assim... Salva demais. Salva casamentos, salva relações entre pais e filhos, entre filhos adultos com pais idosos, né? Salva demais. Comunicação não violenta deveria ser matéria obrigatória. Para quem gosta, assim, desse ambiente da educação, para quem é educador, tem um livro que eu gosto muito, que se chama... Eu tinha separado ele, deixa eu ver se eu... Aqui. Educação para uma Vida Mais Plena, do Marshall Rosenberg. Ele fala sobre escolas, é específico sobre escolas. E ele traz muito esse olhar, assim, de como que a gente lida com o conflito, como que a gente, quando as coisas, não, como que a gente valoriza o processo e não só o resultado, sobre esse olhar da aprendizagem dentro da educação. Então, vale muito a pena, vale muito a pena. E eu acho também que a gente precisa abrir espaço para uma coisa que hoje as escolas vêm falando, mas talvez ainda com pouca ênfase, que é a criatividade. Quando a gente parte desse olhar criativo, e quando eu falo de criatividade, não é sobre criar coisas novas, não necessariamente, pode ser, mas não necessariamente sobre isso, mas a criatividade de lidar, resolver problemas, lidar com problemas. Como que eu lido criativamente quando eu tenho um problema? Como que eu resolvo isso? E a psicanálise, para mim, ela se cruza demais com a criatividade, quando a gente vai para esse campo, assim, da resolução de problemas, resolução de conflitos com criatividade. Eu vou relatar bem breve aqui, Dani, um exemplo meu, vou usar um exemplo meu, porque está no meu livro. O meu filho, quando ele tinha 2 anos e meio, ele foi para a escola. E aí, ele não queria mais tomar banho. Ele voltava da escola, não queria mais tomar banho. Não tinha Cristo. Eu ia tirar a roupa dele, ele se grudava nas calças, berrava, não deixava eu... E eu cheguei a pensar, meu Deus, né, bulinaram no menino na escola, fizeram alguma coisa está acontecendo e tal. E a minha ideia era que tinham coisas que eram inegociáveis na vida. Tomar banho é inegociável, escovar os dentes é inegociável. Tem coisas que são inegociáveis, tem coisas que tem que fazer. Né? E aí era uma guerra. Então, eu arrancava a roupa dele, ele gritava, ele esperneava, era um conflito danado, aquilo se arrastava por uma hora, uma vez o vizinho veio aqui bater, achando que estava acontecendo alguma coisa e tal. Aí, um dia, eu fui falar com a psicóloga da escola. E a psicóloga, aí contei para ela, eu disse, olha, tem coisas que são inegociáveis, né, não dá para ser desse jeito e tal. O meu pai me olhava e eu estava embaixo do chuveiro. E ele quer negociar tudo. E a psicóloga me disse a seguinte frase: você já se deu conta que você não é seu pai? Seu filho não é você? E não falou mais nada. E eu voltei para casa frustradíssima, porque eu queria que ela me desse uma técnica para conseguir botar o guri embaixo do chuveiro. E deu 2 tapas na cara. Exato. Eu cheguei em casa, me tranquei no banheiro, já me preparando para o drama da noite, que era o banho. Fechei a porta do banheiro, sentei no vaso lá, né, para pensar. E pensei assim, não é possível que seja desse jeito, né? Não é possível que a vida se resuma a isso na educação de uma criança. E aí me veio assim um estalo.
Fui na cozinha, peguei uma esponja de lavar louça, chamei meu filho e disse assim, Rafael, você me ajuda a lavar os azulejos do banheiro? E ele, aham, entrou de roupa. Ele começou, botei sabão na esponja, ele começou a lavar os azulejos. Eu falei, posso tirar a roupa para não molhar? Ele mesmo começou a me ajudar a tirar a roupa. E aí que entra a criatividade, porque a criatividade nos ensina uma coisa que para mim é premissa de qualquer área do conhecimento. Não existe um jeito único de fazer as coisas. Nós não somos iguais. E se não somos iguais, não tem um jeito certo e um jeito errado. Tem um jeito que funciona, tem um jeito que me conquista, tem um jeito que é mais leve comigo, que talvez não seja com você. E é sobre isso. Sensacional. Adorei. Uau, que pena. Vamos para as perguntas, vai. Senão vai lá. A Gabi até. Gabi, o Júlio César pergunta o seguinte: vi tanta relação entre educação no sentido do que ela deve ser e a psicanálise como possibilidade de construção a partir da pessoa, como sujeito, com seus desejos. Muita gratidão pela noite de hoje. A escola não é um setting analítico, e mesmo assim, a psicanálise como escuta qualitativa tem muito a construir na escola, especialmente a escola de hoje, no contexto de excessos que vivemos. Como se dá esta escuta na escola? Quem são os parceiros, parceiras, neste processo de escuta? Quem mais precisa ser escutado na escola? Eu vou começar por quem são os parceiros. Eu acho que todo mundo precisa ser escutado na escola, Júlio. Professores precisam ser escutados, diretores, equipe, né, de coordenação pedagógica, todo mundo precisa desse lugar de escuta. Mas a gente precisa construir parceiros. Quando eu cheguei na escola, eu entrei na escola, fiquei 3 anos numa escola de ensino médio, fazendo um trabalho de mediação de conflitos. 2 vezes por semana eu estava lá. Você não entra na escola como psicanalista, se a sua formação for só psicanalista. Não existe esse espaço. É lamentável, mas não existe esse espaço para a gente dentro das escolas. Você entra como psicólogo, você entra como mediador de conflito, mas não entra como psicanalista. Então, eu costumo dizer que a gente precisa pegar lá a BNCC, olhar lá quais são as premissas e tal, e encaixar a psicanálise ali e tentar entrar por ali, né? E aí a gente precisa, quando a gente entra na escola, disso que o Júlio falava, parceiros. Quando eu entrei na escola, as pessoas Veja, eu entrei para mediar conflitos, significa que nem eu falei sobre os filhos, quando a gente tem uma coisa que o filho faz que é ruim, e a gente é rotulado por aquilo, a gente pega pra gente, eu fracassei como mãe, eu fracassei como pai. Quando você chega numa escola que tem um índice de violência lá em cima, que você entra para atuar sobre aquilo ali que é um problema, as pessoas que estão lá dentro, elas olham para você como um problema, porque você está lá para apontar os erros delas. Então, você não pode entrar nesse lugar. Você tem que entrar nesse lugar de buscar aliados. E aí, você precisa começar buscando aliados com professores que estejam dispostos ali a construir junto, começa escutando professores, começa querendo saber, sabe como é que a gente escuta as pessoas? Querendo saber, ter curiosidade sobre a vida delas, curiosidade sobre como elas estão se sentindo ali dentro, curiosidade, é preciso se sentir curioso pelo outro. E você vai se sentir curioso também pelos estudantes. Se não tem Grêmio Estudantil na escola, é nosso papel incentivar que exista, porque Grêmio Estudantil não é para fazer arruaça, Grêmio Estudantil é para pensar política pública, política organizacional, é para pensar a vida, é para pensar como aquele sujeito está se organizando no mundo como sujeito, mas como coletivo, e a gente precisa fazer isso, e aí o Grêmio Estudantil vai ser um aliado dentro daquele processo. Você precisa buscar aquelas pessoas mais quietinhas na sala de aula, talvez, mas que quando você ganha talvez ela te abra uma rede de pessoas. E você precisa buscar aquele cara que é mais popular também, porque ele também, sabe? Aquele que quando você passar por ele no corredor, ele vai gritar, ô Sora, aqui no sul eles gritam Sora, ô Sora, vai pagar um X hoje pra gente, Sora? Você busca esses espaços. Como é que a gente busca? De novo, gente, a gente precisa dar tempo para ouvir o outro, sabe? Então, eu costumo dizer que professor não fica na sala dos professores, o professor fica nos corredores, assim como o psicanalista, assim como o psicopedagogo, ele tem que estar onde tem vida pulsando, sabe? Ele tem que estar ali, circulando pelo meio, ele tem que estar no refeitório, junto com a galera, na hora do lanche, é ali o lugar dele.
Perfeito. Construindo relações, né, Gabi? Construindo relações. Excelente pergunta, Júlio, obrigada. Vou para a segunda pergunta da noite, da Aline Sintra, desculpa. Como atingir os professores para que, como psicanalistas, possamos auxiliá-los nessa jornada de lidar com as crianças e adolescentes dentro da sala de aula? Não. Crianças e adolescentes dentro da sala de aula, considerando um cenário bem difícil para esses professores, já que estão sem motivação devido às dificuldades trazidas pelo sistema? A primeira coisa, eu acho que é a gente entender o lugar que a gente, de novo, né, o lugar que a gente está entrando dentro da escola. A gente não está entrando para consertar ninguém. A gente não está entrando para dar dica para ninguém, para dizer como as coisas têm que ser feitas. A gente está entrando para ser mais um, para somar. E aí, quando você entra sabe, nesse lugar de que você não está ali para consertar, você está ali para elaborar junto, né? Você começa a ganhar as pessoas. A gente ganha, e não é que eu estou ganhando, a gente soma com os professores quando a gente dá para eles espaço para eles serem. Eu gosto muito de pensar assim, ó, quando eu entro nas escolas para falar com os professores, a primeira pergunta que eu faço é: por que você quis ser professor? Porque isso nos leva para o lugar do desejo. O que me fez? Eu não quero saber o que te desmotivou, por que você não largou ainda, porque às vezes os professores escutam assim: mas é fácil, vai fazer outra coisa, tá ruim, vai fazer outra coisa. Não é fácil, gente. Não é fácil. Ninguém vira professor no Brasil por conta do salário. Vamos deixar isso bem, né? Se a gente estivesse pensando assim, juiz, mas ninguém vira professor. Eu quis ser professora porque eu sabia que eu ia ter uma vida boa e ia ganhar bem. Não. Tem desejo envolvido naquilo ali. Esse desejo não pode morrer no caminho, não, Gabi? Morre, óbvio que morre. Morre, né? Como reacender esse desejo? Você precisa olhar para ele de novo. Você precisa olhar. Sabe quando a gente quando a gente faz o adolescente ou o adulto chega perdido na clínica, assim, eu não sei mais o que eu quero fazer da vida, eu não sei o que eu quero ser. O que são as perguntas que a gente faz? O que você gostava quando você era pequeno? De que você brincava? O que te dava, sabe, brilho no olho? A gente olha para aquilo. É lá que está o desejo. Ele pode mudar, ele pode se transformar, mas ele está ali. E com um professor, a gente precisa fazer isso. Quando o professor sente que existe um aliado, porque os professores estão muito sozinhos, porque existe essa ideia de que o professor de matemática está aqui, o professor de literatura está ali, não existe. Quando você consegue juntar os professores, sem disputar conteúdo, sem disputar, sabe? Quando você faz essa aliança, o desejo volta. Se ele ainda estiver ali, ele volta. Ou talvez ele descubra que ali ele não quer mais ficar, e aí ele sai, tá tudo bem sair, né? O que é difícil é ficar sem querer ficar, sem achar que existe outra possibilidade, né? Então, quando você constrói esse campo de união e esse campo de elaboração de por que de fato eu tô aqui, a gente consegue manter viva a chama. Bacana. Não é fácil, tá, gente? Eu não quero romantizar aqui e dizer, não, aí vai ser lindo. Não vai ser lindo, vai ter perrengue danado. Exato, mas é possível. Mas é possível. É possível. Obrigada, Aline, pela pergunta. A última pergunta da noite, da Patrícia. Menino de 13 anos odeia a escola. Acha chata, professores chatos, matérias difíceis ou chatas demais. Repete claramente que prefere ser burro a ter que ir à escola. Seus sonhos são ser influencer de jogos e jogador de futebol. Tem questões em casa e vive em jogos online de terror. É quase monossilábico. Como despertar esses desejos nesse menino? É um caso bem, vamos dizer assim, que é muito particular, né? Cada criança vai ter ali seu universo. Então, a gente não pode pegar uma fórmula, né? E como é que é o nome da pessoa que fez a pergunta, Dani? Patrícia. Pati, vou chamar de Pati. Pati, quando a gente por exemplo, quando um pai e uma mãe me trazem uma informação, ou um educador, uma informação sobre um adolescente, eu tento me cercar o máximo possível de informações sobre aquela pessoa. Porque a gente corre no risco de se pegar fatos isolados,
entrar num campo de julgamento errado, não ter todos os dados e ir por um caminho que talvez vá dar ruim, né? Mas, olhando para isso que você me trouxe, eu te diria assim, é um caso particular, mas é um caso bem comum. Bem comum. Quem é, me apresenta um adolescente hoje que não queira ser influencer, que não jogue, ou que não queira, ou um menino que está no meio do futebol que não queira ser jogador de futebol. É sonho, né? O meu filho quer ser jogador de futebol. Vai ser? Vai lá. Tá na mão dele, tá no, né? Não sei, não é só na mão dele, tá no, né? Tem um monte de outras coisas envolvidas, mas ele quer. Esses desejos da adolescência se movem também. O que a gente faz com o sonho de alguém? Gente, ó, o sonho de alguém, eu costumo dizer que é uma coisa sagrada. A gente bota numa caixinha, sabe caixinha de presente? E cuida, e guarda, bem protegidinho. A gente não destrói. É absurdo esse sonho, Gabriela, é um abuso, é um traje. A gente guarda. E diz, você quer ser influencer? Bacana. Como é que você está imaginando isso? O que você acha que precisa? Quando os adolescentes chegam para mim na clínica e eles me dizem o que eles querem ser, a primeira pergunta que eu faço para eles é como é que você imagina que é isso na vida real? Como é que é a pessoa que é influencer? O que ela faz? Como é que é o dia dela? Como é que ela acorda? O que ela faz? Como é que chega nesse lugar? Tem que fazer faculdade para chegar nesse lugar? Tem que estudar para chegar nesse lugar? Não, não precisa não. Então, o que tem que fazer? E aí se começa, e eles se dão conta que eles não sabem, porque uma coisa é o que a gente vê nas redes sociais, outra coisa é a vida real. Como é que a pessoa chega até ali? A gente tem que entender que rede social é vitrine, né, Gabi? E aí você vai construindo e elaborando. Agora, quando o aluno me diz assim, a escola me atrapalha, eu não quero estar na escola, não sei o quê, a escola isso, a escola aquilo, como é que acende a chama dessa pessoa? Primeiro você precisa ouvir. O que acontece? Quando esse aluno chega para você e diz que quer ser tal coisa, talvez ele esteja escutando assim, ó, não. Ah, não, isso aí não. Que é o que a gente tem feito com os adolescentes hoje. Isso aí é lixo. Isso aí não serve. Bom mesmo era o que eu tinha lá. Isso aí não sei o quê. Isso que você gosta é uma porcaria. A gente desqualifica. Toda vez que você desqualificar alguém, não importa se a pessoa está ouvindo funk, se a pessoa está ouvindo clássica, se você desqualificar, você encerrou a conversa. Fechou o ouvido, criou barreira. Tem mais nada de assunto com você. Como é que você mantém a chama viva? Ouvindo, alimentando aquilo que vem do outro e conduzindo para o caminho que você considera que vai levar ele para um lugar melhor. Você quer ser influencer? Beleza. Vamos estudar aqui o que os influencers fazem. Me mostra quem é que você está seguindo. Quantos de nós sentam com os filhos, ou com os adolescentes, ou com os alunos que conhecem e dizem assim, ó, me mostra aí o que você está jogando, deixa eu ver aí, deixa eu assistir isso aí que você está assistindo com você, me conta sobre essa, deixa eu ver quem você está seguindo. Por que você segue essa pessoa? Quem se mostra curioso? Não é para sentar com a pessoa e dizer, ah, mas segue esse. Não é, por que você segue essa pessoa? Quantos de nós fazem isso? É sempre a pergunta, né, que norteia. É sempre a pergunta. É a pergunta e a curiosidade da resposta, Dani, porque às vezes a gente faz a pergunta no automático e nem está ouvindo o que vem. A gente precisa ser curioso, a gente tem que ter curiosidade. Perfeito. É a pergunta e o interesse na resposta. Perfeito, pontual. Acabaram as perguntas, mas teve um depoimento aqui que eu vou ler, antes da gente partir para o sorteio, que é de um aluno nosso, ele é angolano, é o Lemos. Boa noite, pessoal da IPC, sou residente da África, propriamente da Angola, e é com grande satisfação ser parte deste processo de apreço. Fazendo uma analogia de contexto, nós, os estudantes, estamos muito distantes de vivências que tornam estudantes mais dispostos a viverem momentos memoráveis, que vão além de dar conteúdo, mas entender o estudante. É isso, né? Aquilo que ele falou, não só teoria, não só conteúdo, mas criar memória, a memória afetiva dentro da escola, no contexto de relação com o outro, de relação com o professor, aquilo que você falou, por que alguns professores são paraninfos de turmas, são homenageados? Porque é aquele cara que está ali no corredor, é aquele que está ali na hora da entrada, na hora da saída, é aquele que está, de repente, jogando na hora do intervalo, porque ele está construindo relações, ele está construindo memórias, né? Então, muito obrigada,
lemos por esse teu depoimento. Você quer comentar, Gabi? Eu acho que é muito isso, né? Estar ali efetivamente, porque às vezes a gente está, mas não está, né? Ter o prazer de estar disposto a estar ali. E eu acho que, assim como a gente fala muito sobre a romantização da maternidade, a gente precisa falar sobre a romantização da escola, sabe? Não é fácil a vida na escola, nem para quem estuda, nem para quem ensina. Não é. Assim como não é fácil a maternidade, mas a gente acha ruim. Né, tem pessoas que não gostam, mas quantos de nós, às vezes, só estamos cansados, só estamos, né, precisando de um respiro, de um descanso, de um acolhimento, de um colo. Eu gosto muito da Elisama Santos, que é uma psicanalista, que ela fala assim, às vezes quando as coisas estão ruins, as pessoas dizem assim, força, como se força brotasse dentro da gente, sabe? Como se a força fosse brotar. E ela disse assim, eu gosto muito de desejar colo, que nunca te falte colo, porque colo faz a força nascer. Exato. E é sobre isso, sabe? Sobre a gente estar ali disposto a ser colo e a dar colo. E a receber colo. Ser colo e receber colo. Lindo, perfeito. É isso. No final das contas, é tudo sobre o amor, é tudo sobre o afeto, sobre o acolhimento, e a gente conseguir entender que ali tem um ser humano. Tem uma história. Tem uma história que precisa ser, que a gente precisa ter o desejo de conhecer, né? Quando perguntar, desejar ouvir a resposta. Eu amei isso, vou levar para mim, para a vida. Vou, como é que você falou? Copiar, da sua amiga? Compartilhar. Compartilhar, roubar e compartilhar. Perfeito, eu adoro essas coisas. Vamos lá, eu amei. Vou fazer o sorteio do café, da caneca. Vou fazer o sorteio do livro da Gabi. Depois a Gabi vai fazer as considerações finais aqui. Eu, por mim, a gente seguia, porque tá muito gostoso, mas a gente tem compromisso com o horário, né? Eu sei que todo mundo aqui tem seus afazeres também. O sorteio já foi feito, e se a pessoa estiver aí, vai ser o primeiro nome sorteado. Eu sorteei 3, a pessoa tem que estar aqui. Então, a primeira sorteada foi a Carolina Vec. Você tá aí, Carol? Se você tiver, já manda um coraçãozinho, diz se você tá aí. Se você tiver aí, a caneca é sua. Olá, obrigada por acenar, beleza, parabéns, a caneca é sua. Vai chegar no teu endereço, tá, Carol? Você é aluna nossa, a gente tem teus dados, tá? Segundo sorteio vai ser para o livro da Gabi. O livro da Gabi vai para... Olha só. Ana Carolina. Deixa eu ver o sobrenome da Ana Carolina. Ana Carolina. Tá presente? Ana Carolina. Ah lá, Ana. Gente, Carolina. É tu mesmo. Ganhaste o livro da Gabriela. Você também é aluna nossa, né, Ana? Então, a gente tem teus dados aqui. Vai para o teu endereço, tá bom? Pessoal, eu amei o encontro, amei conversar com você, Gabi. Adoraria que você tivesse sido psicopedagoga na escola dos meus filhos. Agora já não estão mais em idade escolar, mas que bom que você está aí para acolher esses adolescentes, para dar um pouquinho de humanidade e colo para esses adolescentes, para esses professores, para esses pais que têm essa tarefa aí difícil de educar um adolescente, uma criança, um adolescente nos dias de hoje, né? Vamos combinar que está difícil. Gostaria que você, muito obrigada pelo convite mais uma vez, e que você fizesse suas considerações finais. Dani, muito obrigada. Fico muito honrada de estar aqui. Esse é um espaço que eu acho muito democrático e muito bonito, né? Eu gosto muito, como eu falei para vocês, de espaços onde a gente, sabe, vai na leveza, no bate-papo, informal. Acho que são espaços de construção importantes, e entender que a escola, para mim, ela se estende para além daquela sala de aula, sabe, da sala fechada, assim, a escola é vida. Quando a gente tiver essa ideia de escola como vida, eu acho que o aprendizado ele flui de um outro jeito. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram junto aqui. Eu queria usar esse espaço final aqui para fazer um convite, né, na semana do dia 21 ao dia 26, se eu não estou enganada, essas datas, a gente vai ter a Semana do Adolescente, do NEPA. O NEPA é o Núcleo de Pesquisas em Adolescência e Psicanálise, e a gente vai ter vários convidados. Eu vou estar lá junto com a Carol, minha parceira lá do Cipapod. A gente vai estar falando sobre cuidado, sobre a escuta e o cuidado do adolescente, mas a gente vai ter a Carolina Delboni, que é aí autora de livros sobre adolescente.
eu não tenho o nome de todas as pessoas aqui, mas eu vou colocar aqui no chat, deixa eu ver se eu consigo. Será que eu consigo, Dani? Vou colocar. A gente vai colocar, pode deixar, a gente vai colocar aqui no chat o link para você. Isso, para quem quiser saber mais informações, tem lá no Instagram do NEPA, tem no meu Instagram também, e tem o link, é gratuito. Uhum. É a semana inteira, né? Dia 21 de setembro é o dia do adolescente, a gente pegou a semana inteira ali para fazer essas atividades, sempre no período da noite, mais ou menos como esse formato que a gente tem aqui. Acho que vai estar muito legal. E quem tiver afim, compartilhem. Acho que, né, eu sempre falo no compartilhamento do bem, é aquele que a gente leva para frente, e espero que vocês possam estar junto conosco. Né? Obrigada pela escuta de vocês, obrigada pela paciência também de estar aqui. A gente sabe que de noite, esse horário, às vezes está todo mundo cansado, mas vocês estavam aqui. E Dani, muito obrigada pelo convite. Seguimos. Muito obrigada a todos pela participação. Vai estar disponível a gravação para vocês assistirem de novo, ou para quem não pode estar presente. Em 24, 48 horas vai estar o link disponível ali no YouTube, e a gente vai divulgar na playlist que fica na descrição do grupo de WhatsApp de cada turma. Muito obrigada a vocês que vieram de fora da EPC, sejam muito bem-vindos. Até o próximo café, que é daqui a 2 meses. Quem ganhou os sorteios, manda uma mensagem para mim, para falar um oi, falar, Dani, estou aqui, não esquece de mandar minha caneca, não esquece de mandar meu livro. Uma ótima noite para vocês, uma boa noite para todos, um beijo e até.